galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Astro, sou o professor de Física e eu estou aqui para fazer uma revisão para PUC Paraná, para a prova da PUC Medicina, tá? Então, para você que vai fazer a prova da PUC, se liga nessa revisão que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma volta ao mundo da PUC em 5 questões, tá? Então, nosso objetivo neste vídeo é revisar para a tua prova, uma volta ao mundo da PUC, o que a PUC mais gosta de cobrar em 5 questões, tá? A gente vai resolvendo as 5 questões e eu vou te dando dicas do que você tem que lembrar também. Ah, lembra disso aqui, lembra daquilo, a PUC já cobrou isso. Fechou? Então se arruma na cadeira e vamos lá, meu povo. Pra você que não me segue nas redes sociais ainda, vá lá no Instagram, me siga, @prof.andreastro, fechou? Então, vamos lá, gente. Primeira questão que eu queria fazer com vocês é uma questão de óptica. Óptica, assunto quente na PUC, tá? Então se liga, fica ligado, vamos lá. Uma lente biconvexa de vidro, ele te deu o N do vidro, que é 1,5, imersa no ar, te deu o N do ar, que é 1, isso eu acho que você já sabia, né? Fornece de um pequeno objeto distante 15 centímetros de si uma imagem nítida projetada numa tela que se encontra a 60 centímetros da lente, conforme mostrado na figura a seguir. Essa questão é uma questão que já caiu na prova da PUC, só caiu na prova da PUC geral, tá? Não na prova de medicina, mas é uma questão que revisa bastante coisa, então por isso que eu peguei ela pra gente fazer aqui. Considere, te deu um desenho, né? Considere as alternativas a seguir. Primeiro, considerando a velocidade da luz no vácuo igual a 3/8, no interior da lente a luz se propaga com velocidade igual a 2/8. Tá certo ou tá errado? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que lentes e espelhos é a mesma coisa, tá? Lentes e espelhos têm as mesmas equações, inclusive. Não é a mesma coisa, né? Porque um é feito por reflexão, o outro por refração. Mas assim, a física por trás é a mesma, os desenhos por trás são os mesmos. Na lente divergente e no espelho convexo, a imagem é sempre menor de direito virtual, por exemplo, sacou? Então, as características das imagens são as mesmas na lente convergente, no espelho côncavo, na lente divergente, no espelho convexo. Se você conseguir atrelar essas duas aí, vai ficar tudo muito mais fácil. Lembrando que para lentes e espelhos, as fórmulas são 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é a distância focal, né? O P é a distância do objeto até a lente ou espelho. E P' é a distância da imagem até a lente ou espelho. Aí temos I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Tem essa equaçãozinha aqui. E tem também essa equaçãozinha que é A igual a F sobre F menos P. Gente, essa equação aqui é a mais poderosa de todas. Essa equação, ela sai das duas juntas, as duas fundidas, sai essa equação aqui, fechou? Então é poderosíssimo, lembre-se dela. E esse A aqui é muito importante que você lembre. O A é o aumento linear, tá bom? Aumento linear. Professor, o que é isso? É quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Lembre-se também que espelhos e lentes têm jogo de sinal. Tá? Então, foco positivo. Quando que o foco é positivo? Quando o espelho for côncavo ou lente convergente, que são equivalentes, né? Como eu te falei. Convergente. Foco negativo quando o espelho for convexo ou lente divergente, são equivalentes também. Lembrando, sempre, nesses dois casos, espelho convexo e lente divergente, sempre imagem medivirto, menor direito virtual, lembre-se disso. Tá, quando que o P' é positivo? P' é positivo quando a imagem é real. Tanto espelho quanto lente. A P' é negativo quando a imagem é virtual. Aí o I positivo, imagem direita. I negativo, imagem invertida. E aqui vem uma partezinha super importante, gente, que é o A pega o mesmo sinal do I. Tá bom? E o A é muito importante que você lembre, porque a maior parte das questões cai, embora essa questão não tenha esse objetivo, mas a maior parte das questões caem se tratando do A. Quando ele fala assim, por exemplo, a imagem é 5 vezes maior e pode ser projetada na parede. Quando ele fala assim, você consegue interpretar essa informação? A imagem é 5 vezes maior, então A vale 5. Só que pode ser projetada, se pode ser projetada a imagem real. Se a imagem real ela é invertida, então A vale menos 5, porque é invertida e 5 vezes maior, menos 5. Então você consegue interpretar. Você conseguindo interpretar, daí você consegue resolver. Fechou? Importantíssimo. Se ele falar assim, a imagem é direita e 2 vezes menor que o objeto. 2 vezes menor, então A vale meio. Meio positivo ou negativo? Ela é direita, então é mais meio. Sacou? É meio positivo. E aí você consegue resolver as questões. Então, resumindo, espelho
convexo ou côncavo e lente divergente e convergente, cara, essa telinha aqui é o que destrói. Lembrando que só tem uma coisinha a mais que é o exemplo de vergência, né? Vergência igual a 1 sobre foco. Vergência de uma lente é o grau da lente, que é medido em dioptria, tá bom? Cuidado. E pra você chegar em dioptria, aqui tem que estar em metros, tem que estar no SI. Beleza? Então, resumindo, legal essa partezinha aí, tem isso aqui. Claro que tem mais coisa do que isso, mas essa é a parte que mais cai. Fechou? Aí, além disso aqui, lembre-se da refração, que é isso que ele pede no número 1. Vou apagar aqui, tá bom? Ó, a número 1, ele pede o N. Ele pede a velocidade da luz naquele meio do vidro, né? E daí você tem que lembrar que N, que é o índice de refração, é igual a C sobre V. Aí, ó, vamos calcular? Ele quer saber a velocidade da luz no vidro. Beleza. O índice de refração do vidro é 1,5. Tá. A velocidade da luz no vácuo, que é o Czinho, ele me deu 3 vezes 10 à oitava. Ele quer saber esse V aqui. Passei multiplicando, passei dividindo, ficou V igual a 3 vezes 10 à oitava sobre 1,5. Ou 3 dividido por 1,5 dá 2 mesmo. Então fica 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então essa aqui está correta, beleza? Mas você tinha que lembrar dessa equaçãozinha aí, que N igual a C sobre V, que nem sempre a galera lembra. E relacionado a isso aqui tem a lei de Snell-Descartes. Caiu refração, desvio, essas coisas todas, lei de Snell é isso aqui, ó. N1 seno de I igual a N2 vezes seno de R. Fechou? Lembre-se que para você resolver qualquer questão de refração, basicamente, que ele te dá ângulo e tudo mais, essa é a equação de Snell aqui. Lembre-se disso aqui, tá? Mas essa 1, ela está correta. Vamos continuar. A 2. A lente em questão exibe sempre comportamento convergente. Sempre comportamento convergente. Mesmo que seja colocado no meio de maior índice de refração que o vidro. Ei, não. A lente, ela é convergente. Lente de borda fina, como tá aqui, ó. Isso aqui é uma lente biconvexa, no caso. A lente de borda fina, no ar, ela é convergente. No ar. Porque no ar, ela tem um índice de refração maior do que o meio em que ela está. Agora, se eu colocar essa lente no índice de refração que o índice é maior do que a lente, o índice de refração do meio é maior do que a lente, daí ela muda de figura. Daí a lente borda fina passa a ser uma lente divergente, sacou? Então depende do meio que você colocar. Depende do meio, cuidado. Então essa número 2 aqui, ela está errada, fechou? Tá errado. Agora número 3, vamos lá. Caso a lente seja afastada 45 centímetros do objeto, então ele te deu uma configuração aqui, ó. Essa configuração, a distância do objeto até a lente, o P, vale 15. O P', ele te deu também, vale 60. A imagem é projetada na tela, então a imagem é real. Sacou? Se tá projetada, ela tem que ser real e ela tem que ser invertida, tá bom? Só de olhar o desenho já sei tudo isso. E essa lente é uma lente convergente. Tá, beleza, prof. Caso a lente seja afastada 45 centímetros do objeto, como que ficaria? Ela afastada 45 centímetros do objeto, ficando a 15 centímetros da tela. Ei, ela afastada 45 centímetros do objeto, ficando a 15 da tela, quer dizer que nessa segunda situação, ó, na segunda situação, o P valeria, se afastou 45, tinha 15, afastou 45, o P valeria 60, tá? E o P' valeria 15 centímetros, na segunda situação, né, que ele fala ali. Aí ele pergunta, a imagem também ficará nítida na tela, Essa é a pergunta que ele faz. Tá, professor, como que eu sei disso? Tem algumas maneiras de fazer, uma mais fácil, outra mais difícil. Mas, ó, eu quero saber se nessa situação a imagem fica aqui, ó, a distância da imagem fica bem certinho em 15 centímetros. Para isso eu posso calcular. Como que eu vou calcular? Eu vou usar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Daí você fala assim, professor, não tem o foco, ele não me deu o foco. De fato, ele não te deu o foco. Mas ele te deu essa imagem inicial aqui. Então você pode calcular o foco por aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 15, mais 1 sobre P', que é 1 sobre 60. Ou o P' é real, se é real, ali é positivo, bonitinho, tá lá. Então você vai calcular o foco aqui, ó. Uma maneira de fazer é calcular o foco aqui, jogar ele aqui, porque a lente é a mesma, então o foco é o mesmo, e daí calcular o P' e ver se bate 15. Essa é uma maneira de fazer. Mas, se você olhar com carinho, olha que massa, olha que massa. Na segunda situação, fica 1 sobre F, o P vale 60 e o P' vale 15. Dá para notar que essa situação
a conta é a mesma? É só inverter ali 1 sobre 15 mais 1 sobre 60 é a mesma coisa que 1,60 sobre mais 1 sobre 15. Então você não precisa fazer a conta, vai dar igual. Sacou? Vai dar igual porque é a mesma conta. Então isso aqui tá correto. Mas se você quisesse, numa outra situação, você poderia fazer essa conta aí, né? Calcular o foco e jogar lá. Inclusive várias questões a PUC já cobrou assim, né? De duas situações diferentes. Ah, tava assim, daí se aproximou. Ou se afastou, ficou assim. E daí o que você faz quando tem duas situações diferentes? Calcula para um, depois calcula para outro. Com calma, de boa, sossegado, você vai lá e resolve. Fechou? Então, a correta 1 e 3. 1 e 3, letra C, é a correta nessa situação. Então, sobre óptica, queria te lembrar desses detalhes, fechou? Se cair uma questão teórica de refração, eu te falo o seguinte, ó. Fica de olho nisso aqui, fica de olho. Se cair uma questão teórica de refração é NF delta V. Cima, 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 baixo. Vamos lá, todo mundo comigo. NF delta V. Cima, 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 baixo. Até mudar de cor aqui, ó. Se cair uma questão teórica de refração, vai cair dentro desse esqueminha, que é o seguinte, pô, quanto maior a frequência da onda, presta atenção nisso aqui, quanto maior a frequência da onda, maior o índice de refração naquele meio. Ou seja, o índice de refração não é o mesmo para todas as ondas. O índice de refração só é o mesmo para todas as ondas no vácuo, que vale 1. O resto, cada cor tem o seu índice de refração. Na água, por exemplo, cada cor tem o seu índice de refração. E quanto maior a frequência, maior o índice de refração. Quanto maior a frequência, maior o desvio quando passa de um meio para o outro. Ou seja, quem desvia mais, o violeta desvia mais que o vermelho, que tem maior frequência. Quanto maior a frequência, maior o desvio. E quanto maior a frequência, menor a velocidade da luz naquele meio. Então, na água, a luz que tem menor velocidade é a que tem maior frequência, que é o violeta, entre a luz visível, no caso, né? Entre as cores visíveis. Fechou? Então, isso aqui, NF delta V. Cima, 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 abaixo. Fica ligado, fica ligado. Então, sobre óptica, era isso que eu queria te lembrar. Essa é a primeira questão. Estamos fazendo, lembrando, uma volta ao mundo da PUC em 5 questões. A primeira foi. Vamos para a segunda. Olha só. A segunda questão que eu quero te mostrar é essa questão de circuito, eletricidade. Eletricidade cai. Gente, eletricidade cai. E a PUC gosta, não sei se dessa vez vai cair exatamente isso, mas eu resolvendo essa questão eu consigo revisar os pontos principais que a PUC adora, tá? Então, ó, a PUC gosta de cobrar circuito RC. Circuito resistor-capacitor. E daí, como que eu resolvo o circuito? Vem comigo, vamos lá. Olha só. Primeiro, considere o circuito elétrico mostrado na figura a seguir, composto por uma bateria ideal, 2 resistores e 2 capacitores, conectados por fios condutores de resistências elétricas desprezíveis. Beleza. Estando os 2 capacitores completamente carregados. Ei, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Em todas as questões vai acontecer dos capacitores estarem carregados. Eles não vão carregar na questão, eles já estão carregados. E se isso acontece, quer dizer que não passa corrente para cá. E aí está o grande bizu para você resolver questões de circuito RC, circuito resistor-capacitor. Não vai corrente para lá. Se não vai corrente para lá, você pode tirar os capacitores da jogada a princípio. E o teu circuito vai ficar isso aqui, ó. O teu circuito vai ficar aqui, esse resistor aqui de 2 ohms, né? Que ele chamou de R1. Vai ficar esse resistor aqui de 4 ohms e só. Olha que simples que ficou o circuito. Por quê? Porque o capacitor já está carregado. E todas as questões vai acontecer assim, prof? Vai, todas as questões vão acontecer assim. Ou seja, viu um circuito resistor-capacitor e a PUC já cobrou alguns e alguns gigantescos. E daí o que você faz? Você tira os capacitores da jogada. Ah, é, prof? É. E qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é calcular sempre, tá? A diferença de potencial nas extremidades dos capacitores. Porque, ó, pensa comigo, qual que é a fórmula principal de resistores? A fórmula principal de resistores é URI. E qual que é a fórmula principal de capacitores? Já lembrando para você que talvez não lembre, é QQ. A fórmula principal de capacitores é QQ. O que tem em comum entre os dois? É o U. Então, se você calcular o U dos resistores, ou seja, o U entre o ponto A e o ponto B, você vai calcular o U entre o ponto A e o ponto B no capacitor. E daí você pode usar a equação e calcula o que ele quiser. Fechou? Então o teu objetivo é tira os capacitores e calcula o U
equivalente às extremidades do capacitor. Nesse caso, eu vou calcular o U nesse ponto A e nesse ponto B aqui. Fechou? E daí vamos resolvendo e a gente vai revisando à medida que vai resolvendo. Beleza, o que ele quer saber? Ele quer saber a energia armazenada no capacitor C1. A energia armazenada nesse capacitor aqui C1, fechou? Então vem comigo, vamos lá. Primeiro, tira o capacitor da jogada. Daí fica um circuito super simples, né? Que é esse circuito aí de resistores. Aí, ó, eu posso calcular a resistência equivalente. Pô, esses dois caras estão em série, somos dois, né? Então vai ficar a resistência equivalente, vai ficar assim, ó. Vai ficar um cara de 6 ohms. E a minha bateria tem 12 volts. Já posso calcular a corrente total? URI, né? Para calcular a corrente total, eu uso o R total e o U total. O total vale 12. O R total vale 6 e eu quero saber o I total. O I total vale 2 amperes. Fechou? Sabendo o I total, eu posso calcular a diferença de potencial entre o ponto A e B aqui que eu coloquei. Professor, como que eu calculo isso? A diferença potencial entre o ponto A e B é a diferença potencial nesse resistor aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer URI para esse cara. Então, o U para esse cara, que é a diferença potencial entre as extremidades dele, no caso, é o R dele, que é 4, vezes a corrente que passa por ele. Qual que a corrente passa por ele? É a corrente total, que vale 2. Então, o U vale 8 volts. O U vale 8 volts. Ou seja, o U nas extremidades do meu capacitor vale 8 volts. Só cuidado, tem 2 capacitores, né? Cuidado. Eu quero saber só de um, mas tem 2. Daí eu vou ter que mexer ali com os capacitores. Mas o U que chega aqui, meu, é 8 volts. Fechou? Tudo bem até aí? Essa parte de circuito. Lembrando, se tiver em série, 2 resistores, só somar. Se tiver em paralelo, faz produto pela soma. Produto pela soma. E uma informação interessante é que no produto pela soma, o resultado sempre dá menor do que os dois individualmente. Então, quando você coloca 2 resistores em paralelo, o resultado entre esses dois sempre dá menor do que os dois de forma individual, tá bom? Então, cuidado com isso aí. E um detalhezinho que a questão não pede, mas eu quero te lembrar é, num circuito em que tem 2 resistores em paralelo, sempre vai mais corrente para o resistor que tem menos resistência. Sempre vai mais corrente para o resistor que tem menos resistência proporcionalmente. Então, imagine que está vindo aqui, sei lá, 6 amperes. 6 amperes. E daí tem 3 ohms em cima, 6 ohms embaixo. Beleza, vai mais corrente para cima do que para baixo. Proporcionalmente, vai o dobro de corrente para cima do que para baixo. Se para baixo vai X, para cima vai 2x, porque tem 2 vezes menos resistência lá. E daí o que você faz para calcular quanto de corrente vai? 2x mais x tem que dar o total, que é 6. 3x igual a 6, x igual a 2. Então vai 2 amperes para baixo e para cima vai 4. Boom! É isso. Então caiu uma questão nesse estilo, não foi esse caso, né? Mas caiu essa questão nesse estilo, você consegue resolver. Fechou? Voltando. Então, ó, o U nas extremidades dos meus capacitores é de 8 volts. Eu quero saber a energia armazenada só nesse aqui, tá bom? Só no C1. Lembrando, capacitores eu tenho essa formulinha, eu tenho a formulinha de energia, que é Q vezes U sobre 2, que essa fórmula de energia eu posso escrever de forma diferente, posso escrever C vezes U ao quadrado sobre 2, né? Então tem essas 3 fórmulas, se você souber essas 3, tá safe já. Beleza. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a energia no C1. Para saber a energia no C1, eu posso usar ou essa equação ou essa equação. Só que eu preciso calcular mais coisa. Por quê? Porque o U que eu tenho é o dos dois juntos. Não é o U daquele cara, é o U dos dois juntos. Professor, e como que eu faço para calcular o U desse cara aqui? Então, calma lá. Para calcular o U desse cara, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou juntar os dois. Então, vamos focar só nos capacitores agora, tá? É um circuito de capacitores. Mas é um circuito super simples, que tem 2 capacitores em série. Capacitores. Eu vou juntar os dois. Para juntar os 2 capacitores em série, o que eu faço? Cuidado. Capacitor é diferente de resistor, certo? Capacitor é diferente. Em série, você faz produto pela soma. Em série, você faz produto. Aqui é 9 microfarad. Aqui é 3 microfarad, em série, produto pela soma. Então, para juntar os dois, para deixar um só, vai ficar 9 vezes 3
sobre 9 mais 3. Produto pela soma, né? Se está em série, produto pela soma. Cuidado, capacitor é o contrário do resistor nesse sentido, né? Só nesse sentido, tá? 9 vezes 3 dá 27, professor. E 9 mais 3 dá 12. E 27 sobre 12 vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui rapidinho, peraí. 27 divididos por 12 vai dar 2,25. Então esse resultado aqui é 2,25 microfarad, tá bom? Então, a capacitância equivalente é 2,25 microfarad. Daí eu posso calcular agora o quê? A quantidade de carga que fica armazenada aqui. E para calcular a quantidade de carga, o que eu faço? Eu faço Q, ó. Q. O quê? Vamos lá, quero calcular. A capacitância equivalente, 2,25 vezes 10 a micro 10 menos 6, né? E o total vale 8 volts. Daí fica 2,25 vezes 8. Isso aqui dá 18. Então o Q é 18 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ó, calculei o Q dos dois. Ei, só que eles estão em série, eles têm o mesmo Q. Então o Q que está aqui é o mesmo Q que está aqui, que é 18 vezes 10 a menos 6. Sacou? Se o Q é igual, eu posso calcular o U. E daí eu jogo aqui a energia e acabou. Então eu vou calcular o U do capacitor C1. Vamos lá. QQ só para o C1. Se liga. QQ só para o C1. O Q é 18 vezes 10 a menos 6. O C é 9 vezes 10 a menos 6. E o U, quero saber. Passei dividindo, ó. 18 sobre 9 dá 2, né? 2 volts. Então dos 8, 2 fica aqui, ó. 2 volts. Aí, finalmente, agora, claro que tem maneiras diferentes de fazer, tá? Eu tô primando pela maneira que te dá mais a revisão. Mais revisão. Tá. Agora eu sei o U. Agora eu sei a capacitância. Daí, para calcular a energia, fechou. Finalizando, vamos lá. Zoneei um pouco a resolução, né? Mas acho que deu para entender. Finalizando. Eu quero calcular a energia do 1. E a energia do 1 é CU ao quadrado sobre 2. A capacitância é 9 vezes 10 a menos 6, 9 microfarads. O U é 2 elevado ao quadrado, isso tudo sobre 2. Daí fica 2 ao quadrado, 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 9, 18. Então fica 18 vezes 10 a menos 6, que é 18 microjoules, tá bom? Então a resposta, letra A, 18 microjoules. Parece assim, pra você que talvez não esteja acostumado, esteja me vendo aí, isso é muito trabalhoso. Não é, meu. Não é, porque eu fiz devagarinho, expliquei outras coisas, inclusive, mas não é. Qual que é o teu primeiro objetivo? É tirar o capacitor. Tira o capacitor, aí fica um circuito normal de resistor e geralmente um circuito fácil. Tá, daí teu objetivo é calcular a diferença potencial ali nas extremidades do resistor, que é igual nas extremidades do capacitor. Calculou U, daí virou uma questão de capacitores normalzinho, sacou? Só lembra também de algumas equações aqui, nessa questão de resistores. Pô, lembra das fórmulas de potência, né? Pio, piriri, pururu. Lembra dessas formulinhas de potência, você pode usar também a qualquer momento. Lembra da fórmula de a corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num fio num certo tempo. É o kit, né? Essa formulinha aqui é o kit. Então, quando ele falar de corrente elétrica e falar de tempo, é kit, essa formulinha aí. E lembra também da equação de potência, equação geral, potência com energia por tempo. E para você calcular conta de luz, famosas, né? Você usa, passa o tempo para lá multiplicando, potência vezes o tempo. Então lembra desse formulário aqui para você ir municiado para a tua prova, tá bom? Se você quiser calcular a conta de luz, vai ter que usar a potência em quilowatts e o tempo em horas. E daí a energia vai ser quilowatts-hora. Beleza? Tudo bem? Então sobre eletricidade, era isso aí que eu queria te lembrar para essa tua prova, tá? Vamos lá, segunda questão, check. São 5, volta ao mundo da PUC em 5 questões. A segunda foi, né? Vamos para a terceira. A terceira é ondulatória, gente. Vamos lá. De ondulatória, o que você tem que lembrar? Primeiro, a fórmula geral da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Essa aqui você tem que lembrar. Lembrando que V é a velocidade da onda, que depende de quê? Única e exclusivamente do meio. Então, o V só depende do meio em que a onda está se propagando. É refração, né? Aquele esquema de refração. E a frequência de uma onda só depende da fonte. Só depende da fonte em que foi emitida aquela onda, tá? Então, essa é a primeira equação que você tem que lembrar. Além dessa equação,
Lembre-se também, na parte de cordas sonoras, da equação de Taylor. A velocidade de uma onda numa corda eu posso calcular de outra maneira, raiz de tração sobre μ. Então, sobre velocidade de onda, essas duas equações são destruidoras, tá? Então, velocidade de onda na corda é isso aqui. Aí, lembre-se também da equação da potência, da intensidade sonora, né? Que é watts por metro quadrado. Então, intensidade sonora é potência sobre área. E nível sonoro é 10 vezes log de I sobre I0. E esse zero, log da base 10, né? É um logaritmo decimal no caso. E esse zero é o mínimo de intensidade que você consegue ouvir, que é uma constante, é 10 a menos 12, né? Watts por metro quadrado. Então, lembre isso aqui caiu recentemente na prova da PUC, né? Não sei se cobrariam de novo, assim, tipo em sequência mais ou menos, né? Mas é legal você ter em mente aí. E caiu, mas quando caiu ele te deu a equação, tá? Porque não é uma equação um tanto fácil de lembrar, né? Mas ele te deu, ele te ajudou aí. Mas lembre-se dessas 4 equações aí para a parte ondulatória, tá bom? Eu colocaria ainda o efeito Doppler, né? A frequência ouvida é igual à frequência de fato emitida vezes velocidade do som mais ou menos velocidade do observador sobre velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Então eu colocaria nesse arcabouço de fórmulas aqui o efeito Doppler também. E essa questão é uma questão que fala do efeito Doppler, só que é uma questão mais teórica, sacou? Para você pensar. E eu arrisco dizer que a PUC está um pouco mais assim do que antigamente. Antigamente a PUC era muito mais... Era conta. Agora tá um pouco mais... vamos pensar um pouco mais, vamos refletir. Tá um pouco mais zen, né? Vamos dizer assim. Mas ó, vamos lá, vamos resolver essa questão. Diversos animais, como morcegos, baleias e golfinhos, utilizam-se da chamada ecolocalização. O animal emite uma onda sonora que, após ser refletida num obstáculo, que pode ser uma presa, por exemplo, retorna e é captada novamente por ele. Com base no intervalo de tempo entre emissão e recepção, bem como na frequência da onda sonora captada pelo animal, que pode ser diferente da que foi emitida, ele pode obter informações acerca da distância e da velocidade do obstáculo. Cara, esse sistema de ecolocalização é genial, né? Simplesmente genial. Enfim, tá. Considere um golfinho que se aproxima, cuidado, o golfinho se aproxima diretamente com velocidade constante de uma montanha submarina, quando está a 1.500 metros da montanha. Então o golfinho está aqui, vou representar como sendo um bloquinho. Aqui está a montanha submarina e ele está se aproximando, tá? E a distância é de 1.500 metros, né? 1.500 metros. A frequência emitida pelo estalido é de 100 kHz, cuidado com as unidades, tá bom? E o comprimento de onda é de 15 milímetros na água. E continua a deslocar-se com a mesma velocidade. Tá, a respeito do escrito é recorrente afirmar aqui. Letra A, vamos lá. A frequência da onda sonora captada pelo golfinho após ser refletida no obstáculo é igual a 100 kHz. E o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da onda é igual a 2 segundos. Ei, primeira coisa, se ele está se aproximando, a onda vai, a onda volta, ele está se aproximando dessa onda. Ele vai ouvir uma onda com maior frequência, tá? Que ele emitiu. Maior frequência do que ele emitiu. Por quê? Porque ele está indo de encontro da onda, a onda, sacou? Então ele ouve com mais frequência. Vamos supor assim, ó, se eu tenho uma frente de onda indo, aí daí ela bate e volta, né? Ela bate e volta com a mesma frequência e tal. Só que como o golfinho está se aproximando, ao invés de ele ouvir um tec, 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 ele está se aproximando, ele ouve tec, tec, tec. Ele já ouve esses estalidos com maior frequência, sacou? Então essa letra A não faz nenhum sentido, porque ele fala, ouve com 100 kHz. Não ouve com 100 não, ouve com mais que 100. Letra B, a frequência da onda sonora captada pelo golfinho após ser refletida no obstáculo é menor do que 100. E o intervalo de tempo entre emissão e recepção da onda é maior do que 2 segundos. C, a frequência da onda sonora captada pelo golfinho após ser refletida no obstáculo é maior do que 100. E o intervalo de tempo entre emissão e recepção da onda é igual a 2 segundos. Letra D, a frequência é igual a 100. Não, então, essa letra A e letra D tá. A frequência da onda sonora captada pelo golfinho após ser refletida é maior e o intervalo de tempo é menor do que 2 segundos. Ei, para saber o intervalo de tempo, vamos analisar? Intervalo de tempo, né?
Se é maior, se é menor que 2 segundos. Tá. A distância é 1.500 metros. A velocidade da onda eu não sei, mas ele me deu a frequência e me deu o comprimento de onda. Vou calcular essa velocidade da onda aqui, né? Velocidade da onda é igual a lambda vezes f. A velocidade da onda vai ser o comprimento de onda, que é 15 vezes 10 a menos 3. Transforma para metro. 15 vezes a menos 3. E a frequência é 100 vezes 10 a terceira, que é 100 kHz, né? 10 a menos 3, 10 a terceira, foi. E 15 vezes 100 dá 1.500. Então a velocidade da onda lá na água é de 1.500 metros por segundo. Ou, pensa o seguinte, pensa comigo. Se a distância a princípio é de 1.500, porque ele está se aproximando, né? Ele fala ali, considera o golfinho que se aproxima diretamente com velocidade constante de uma montanha submarina. Tá, se ele tivesse parado, a distância é 1.500. O som levaria 1 segundo para ir e 1 segundo para voltar. 2 segundos. Certo? Se ele tivesse parado, o tempo de recepção de ida da onda e volta da onda. 2 segundos. Só que ele está se aproximando. Se ele está se aproximando, quer dizer que a onda pode até demorar 1 segundo para ir, mas para voltar, ele não vai estar no 1.500, mas vai estar mais perto. Então demora menos que 1 segundo. Ou seja, demora menos que 2 segundos no caso. Então, o intervalo de tempo entre emissão e recepção da onda é menor do que 2 segundos. A letra C já cai fora. Porque ele falou que é igual, né, a 2 segundos. Ficamos entre B e E, só que é menor do que 2 segundos, né? Menor. E a frequência que ele ouve é maior do que 100 kHz. Então, resposta, letra E, no caso. Essa é a resposta. Fechou? Tudo bem? Você entendeu? Então, letra E é a resposta. Ele ouve a frequência da onda sonora captada pelo golfinho após refletir no obstáculo é maior do que 100. Fechou? E o intervalo de tempo entre emissão e recepção da onda é menor que 2 segundos, fechou? Então a questão, é mais reflexiva, você não tinha que batalhar ali no efeito Doppler para calcular, sacou? E talvez seja a tendência da PUC, tá? Então se liga, não tenha medo das questões quando você chegar na prova, nem deixe física por último, por favor. Beleza, a próxima. Próxima questão é a penúltima no caso, é a questão de termo. Questão de termo, o que mais cai? Vamos lá, gente. Para a feira de ciência, um grupo de estudantes decide utilizar a luz solar em um espelho côncavo para aquecer uma massa 100 gramas e aquecer massa... falou em aquecer é que macete, né? Não tem pra onde correr. Aquecer é que macete. Falou em mudar de fase, daí que mole, né? Que mole. Beleza, mas é aquecer é que macete. Que se encontra a temperatura ambiente de 20 graus. A figura a seguir demonstra de forma esquemática o experimento ser montado. Então tem aqui a água, tem uma superfície refletora. A fim de experimentar de forma idealizada, a superfície refletora é iluminada a uma taxa constante de 800 watts por metro quadrado. Gente, isso aqui é tendência, é questão trend. Saiba fazer, é por isso que eu escolhi exatamente essa questão. É uma questão de eu tenho que aquecer alguma coisa. Ele pode inclusive associar a um resistor isso aqui, tá? Ele pode associar a um resistor, daí você calcula a potência do resistor, piu, piriri, pururu, calcula a potência do resistor, porque o resistor serve para esquentar. Então você pode usar um resistor para esquentar a água. Calcula a potência do resistor e usa aqui da maneira que a gente vai fazer agora, sacou? Então, questão trend, se liga. Tá, 800 watts por metro quadrado em um espelho cuja área reflexiva equivale a um espelho plano circular de raio 10. Ele me deu o raio e falou que esse espelho é como se fosse um espelho plano circular, tá? De raio 10. Interessante. E eficiência de 40%. O que é essa eficiência de 40%? É tipo assim, tá chegando 800 watts. Só que eu só uso para esquentar a água 40%. Isso é eficiência. Fechou? Tá. Considere que toda energia refletida pelo espelho seja absorvida pela água. Toda energia refletida pelo espelho é os 40%, tá? Após quantos minutos a água atinge a temperatura de 40 graus Celsius? Beleza. Como que eu resolvo? Vamos organizar nosso raciocínio. Esse tipo de questão é a questão mais clássica de todas, tá? Organizemos o raciocínio. Primeiro, eu quero aquecer a água. Tá, eu quero aquecer água de 20 até 40 graus, inclusive. Eu já posso calcular quanto de energia eu preciso para aquecer essa água. Então, Q é igual a massa de água 100. O calor específico da água, ele me deu 1 caloria por grama de grau Celsius, e a variação de temperatura é 20. Beleza. Então, eu preciso de quanto de energia? 100 vezes 20, é 2.000, né? 2.000 calorias. Só que as unidades não estão batendo. Cuidado, porque watts
Quando a gente fala watts, watts é a mesma coisa que joules por segundo, tá? Watts é joules por segundo. Então eu vou transformar isso aqui para joules. Professor, como você vai fazer isso? Ele te deu aqui a transformação. Uma caloria, 4,2 joules. Então eu vou só multiplicar por 4,2. 2.000 vezes 4,2, 2.000 vezes 4,2, vai dar 8.400 joules, fechou? Então, para esquentar a água, que é o que eu quero fazer, eu preciso de 8.400 joules. Mas daí vem a pergunta, da onde que vem essa energia? Olha a estrutura de raciocínio. Tá, eu quero esquentar. Beleza, eu preciso disso aqui para esquentar, 8.400. Agora, da onde que vem? Vem lá do espelho. Aí, vamos lá. Quanto que o espelho me dá de energia por segundo? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Pô, daí você pensa, ó. Chega no espelho 800 watts por metro quadrado, ou seja, 800 watts para 1 metro quadrado. Aí vem a pergunta, pô, o espelho tem quantos metros quadrados? Aí vamos calcular, né? Se ele é um espelho plano circular, aí eu posso calcular por πr ao quadrado. Ah, professor, por isso que ele deu π igual a 3? Foi, por isso que ele falou π igual a 3 ali. Então, π igual a 3, esse aqui é a área do espelho, né? Π igual a 3, o raio é 10 centímetros, cuidado, 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2, fechou? 10 vezes 10 a menos 2, isso elevado ao quadrado. Então fica 3 vezes 10 ao quadrado, 10 quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, né? 10 a menos 4. 10 ao quadrado com 10 a menos 4 dá 10 a menos 2, fechou? Então fica 3 vezes 10 a menos 2. Essa é a área, metros quadrados. Essa é a área do espelhinho. Belezinha? 3 vezes menos 2. Então, ó, voltando pra cá. É 800 watts para 1 metro quadrado. E para 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados? Quantos watts chega? Quantos joules por segundo chega? Porque watts é joules por segundo, sacou? Se você não lembrava disso, não sabia, anote em algum lugar porque é muito importante. Watts é joules por segundo. Beleza, vou fazer a continha. Faço cruz, faço credo, fica chess. Igual a 800 vezes 3, 800 vezes 3 vai dar 2.400. 2.400 vezes 10 a menos 2, né? Isso aqui, 10 menos 2, corta esses dois zeros, fica 24 watts, tá chegando lá, 24 watts, é isso, né? Então 800 para 1 metro quadrado, para 3 vezes 10 a menos 2, que é 0,03, 800 vezes 0,03 dá 24 watts. Beleza, então tá chegando 24 watts, só que calma. 24 watts, só que a eficiência é 40%. Então só vai esquentar a minha água 40% disso. Quanto que é 40% de 24? Vamos lá. Então 24 vezes 0,4, isso aqui é o 40% no caso, né? 24 vezes 0,4 vai dar 9,6 watts. Ei, então tá chegando para esquentar ali 9,6 joules a cada segundo. Só que precisa de quanto? Eu preciso de 8.400. Então quantos segundos ou minutos? Aí terminou a questão, acabou a questão. Vamos lá, vou juntando tudo, ó. Juntando tudo. Beleza. Tá chegando 9,6 joules em 1 segundo. Só que eu preciso de 8.400 joules. Quantos segundos então? X. Faço cruz, faço credo. Fica 9,6x igual a 8.400. 8.400 divididos por 9,6. Divididos por 9,6. Vai dar 875 segundos. É isso aqui, ó. Tá, e para minutos, professor? Divide por 60, né? Dividido por 60. Divididos por 60. Isso aqui vai dar 14,6. 14,6 minutos. Tá aí. Fechou? Então, letra E é a resposta correta dessa questão. Então, de termo, lembra desse tipo de questão? Que é você juntar termo, ou talvez com eletricidade, talvez com placa solar, que é questão trend, fechou? Então, queria te lembrar disso aí, então essa foi a quarta questão que a gente resolveu. E a última questão, finalizando, tá cansado? Dá um pause, dá uma respirada, aí volta, tá? A última questão é a questão de mecânica, né? Questão de mecânica. E para a questão de mecânica eu escolhi essa questão porque tem várias variáveis na mesma questão, tá? Questão lindíssima da PUC.
que fala o seguinte: o motor elétrico é utilizado para tracionar uma carga de massa 50 kg com velocidade constante. E é questão de bloquinho e tem um detalhe. Ele fala que a velocidade é constante. O que significa a velocidade ser constante? Significa a força resultante igual a zero. Gente, se leu isso na prova, escute a minha voz ecoando pelo teu cérebro. Velocidade constante, força resultante igual a zero. Fechou? Força resultante igual a zero. Vai ficar mais fácil a questão. Se a velocidade é constante, fica mais fácil a questão. Daí ele fala: sabes que o motor está ligado a uma fonte de tensão 200 volts, sendo percorrido por uma corrente de 15 amperes. Para a função de tracionar a carga apresentada, o rendimento apresentado pelo dispositivo é de 80%. Ó, ele misturou mecânica com elétrica. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Quando ele mistura coisa assim, a ponte de ligação, até com termo, sempre é a potência. Por quê? Potência é energia, aí vem energia elétrica, energia mecânica, a ligação está na potência, fechou? Por isso que a gente deu o U e o I, porque daí você calculou potência. Beleza. Considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, o coeficiente de atrito é 0,2, seno de θ, cosseno de θ e tal. Ele pergunta: qual que é o valor mais próximo da velocidade constante desenvolvida pela carga durante sua tração pelo motor elétrico? Beleza. Quero que você lembre dessa questão. Primeira coisa, a gente já sabe que tem potência envolvida, né? E eu vou calcular a potência aqui desse motor. Potência do motor vai ser, π, né? Ele me deu tudo. O I vale 15 amperes e o U vale 200. Então a potência do motor eu já sei, é 15 vezes 200. E 15 vezes 200 vale 3.000 watts. Fechou? Que é joules por segundo, lembre-se disso, por favor. Então 3.000 watts. Só que o rendimento é de 80%, ou seja, ele só utiliza para levantar a carga ali 80% disso. Então vamos saber quanto que vale 80% disso. 3.000 vezes 0,8 vai dar 2.400 watts. Tá, essa é a potência mecânica que ele vai utilizar para levantar todo o esquema. Aí, quero te lembrar de alguns detalhes. Potência na mecânica, qual que é a fórmula? É trabalho sobre tempo. Potência, trabalho é energia. Trabalho é energia, né? Energia sobre tempo. Potência é watts, watts é joules por segundo. Tá, e o trabalho é o quê? É força vezes deslocamento. Olha que massa. Sobre ΔT. Pouca gente lembra disso aqui, ó. Trabalho, força vezes deslocamento. Tá, só que daí quando eu coloquei isso aqui, ó, deslocamento pelo tempo é velocidade média. Que velocidade constante, velocidade média é a mesma coisa. Então potência igual a força vezes velocidade. A potência que ele utiliza eu já sei, 2.400. Eu quero a velocidade. Só precisa saber a força. Com qual força ele vai tracionar ali? Daí virou uma questão de bloquinho, sacou? E a questão de bloquinho, como que você resolve? Separa o bloquinho, desenha as forças que estão agindo no bloquinho. Então nesse bloquinho eu tenho normal, eu tenho PY, porque é um plano inclinado, né? Eu tenho PX, eu tenho, tá subindo, né? Então tem um atrito para cá, FAT, força de atrito. Eu tenho a tração para cá para cima, e ele tá subindo com velocidade constante, hein? Se ele tá com velocidade constante, quer dizer que força resultante igual a zero. Quer dizer que a normal é igual a PY e a tração é igual ao FAT mais PX. Você sentiu a ideia de ser velocidade constante? Se é velocidade constante, força resultante igual a zero ficou mais fácil. É só igualar, força para lá igual para cá, força para cima igual para baixo, acabou. Fechou? Então tração é igual a FAT mais PX. Essa força aqui que eu quero saber é a tração, né? Que é a força que o motor faz, tá bom? Então eu preciso saber dessa tração aqui. Vamos lá. Para saber essa tração, é FAT mais PX. Tá, para saber dessa tração, vamos calcular. O FAT. O FAT é μ vezes normal. Normal se anulou com PY, normal é igual a PY. É μ vezes PY. Esse é o FAT. E o PX PX está descendo. PX está descendo. PX é P seno. Então, P vezes seno daquele θ lá. Beleza. Tração vai ser, o μ vale 0,2, ele falou, né? 0,2. O PY é P cosseno. P cosseno. Tá, o peso, se a massa é 50, o peso é 500, né? Então, P cosseno, que é 0,8, sacou? Esse é o PY, P cosseno. Mais o peso vezes o seno, o peso é 500,
vezes o seno, que é 0,6. Aqui no finalzinho, né, quase aparecendo na tela aí. Aí vai ficar, vamos lá, vamos calcular isso aí. 500 vezes 0,8 dá 400. Vezes 0,2 dá 80. Mais 500 vezes 0,6 vai dar 300. Então aqui dá 380. Então a tração que o motor faz é de 380 newtons. Fechou? Aí joguei aqui, ó, potência 2.400. A força que ele faz 380. E a velocidade, quero saber. Velocidade igual a 2.400 sobre 380. Ai, faço o crudo aqui, ou corto ali, fica 240 por 38. Daí, meu, esse tipo de conta aí você vai ter que fazer, né? A PUC gosta disso aí mesmo. 240 por 38, que dá 6,3 metros por segundo. Fechou? Então, letra A de Andrezinho é a resposta correta dessa questão. Belezinha? Fechou? Aí, deixa eu só te lembrar de um detalhezinho antes de você ir embora. Calma. Questão de bloquinho é assim, separa, desenha as forças, resolve, tá? Mas também leve na manga aí a ideia de energia. Energia potencial gravitacional, que é mgh. Energia cinética, que é mv ao quadrado. Principalmente essas duas, mas tem energia potencial elástica também, né? Que é kx ao quadrado sobre 2. Lembre isso aí, energia é muito poderoso, tá? Então, viu uma questão que envolve energia, como que você faz? Se não tiver atrito, energia antes igual depois, energia mecânica tem que se conservar. Se tem atrito, energia antes, calcula. Energia depois, calcula. Subtrai as duas, você sabe a energia dissipada pelo atrito. Sacou? Então, leve energia com você aí para essa prova, por favor, tá? E embora não tenha falado de cinemática, você sabe que MRU e MRV são coisas que sempre aparecem aí nas provas, tá? Então lembre-se das 4 equações de MRU e MRV. Primeiro, sorvete para MRU. Aí, para MRV, sorvetão. Vermes voadores atacam a Terra. V igual a V0 mais AT, né? E Torricelli, que é V ao quadrado. V0 ao quadrado. 2A delta S. Fechou? Então, volta ao mundo da PUC em 5 questões. Eu espero que você tenha aproveitado. Espero que você tenha relembrado várias coisas. Essas são as partes mais importantes. É claro que eu não revisei tudo, que não dá, né? Eu tenho um curso específico para PUC, eu revisei tudo que pode cair. Então eu tenho esse curso, mas aqui nesse vídeo foi só um overview aí para você ir sentir mais confiante, mais preparado para a tua prova. Fechou? É isso. Muito obrigadinho. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Estou no Instagram, @profandreasco. Manda mensagem para mim que eu te respondo. No mais, uma ótima prova. Valeu, até a próxima. Tchau!